Então eu gosto de começar pelo, apesar do regime padrão ser o da comunhão parcial de bens, eu vou começar pelo regime da separação de bens. No regime da separação de bens, em regra não há bens em comunhão, tá? E é importante dizer, a cônjuge nessa situação tem direitos hereditários. Além do regime da separação de bens, a lei prevê um regime de separação de bens obrigatório. A gente chama de separação obrigatória, mas o STF falou que não é mais obrigatória, tá? Porque é o seguinte, antigamente, isso foi em março desse ano, tá? Quem era maior de 70 anos não podia se casar com um regime que não fosse o regime da separação de bens. E mais, o regime da separação de bens da pessoa que casasse após os 70 anos, ainda havia com um outro componente, que era o fato de que o cônjuge, né, não tem direito de herança, ou seja, não tem nem comunhão de bens, nem herança. Tá? Hoje, né, como entende-se que não há nenhum motivo para que o maior de 70 anos não tenha liberdade de contrair um casamento pelo regime de bens de sua escolha, isso aí é uma espécie de etarismo, né? Isso aí não está protegendo essa pessoa, né? Isso aí, na verdade, está minando a sua liberdade de casar-se, contrair patrimônio como quiser. A pessoa maior de 70 anos pode casar-se por outro regime, pelo regime da comunhão universal, da comunhão parcial, pelo regime da separação de bens simples, garantindo direitos hereditários. Então, esse regime obrigatório, como está previsto em lei, passou a ser um regime obrigatório opcional por uma decisão do STF, tá? Mas ele é um regime que se diferencia pelo fato de que nele não há direitos hereditários. Vamos falar aqui desse regime da separação de bens e como é que ficam as dívidas. Antes de falar um pouco desse regime, né, eu vou para um artigo geral sobre as dívidas, que é o 1643, em que a gente fala, né, que os cônjuges, na administração do patrimônio do casal, podem, sem autorização do outro, comprar coisas necessárias à economia doméstica, ainda que a crédito, ou seja, o cônjuge pode comprar eu sei que falar que imóvel é economia doméstica parece um exagero, mas assim, o cônjuge pode comprar um imóvel, pode comprar um automóvel e com isso tomar uma dívida, né, a crédito, sem autorização do outro, e pode obter um empréstimo sem autorização do outro para a aquisição dessas coisas, tá? E em todos os regimes de bens, as dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente, ou seja, dívidas que aproveitam ao casal, que aproveitam à família, obrigam solidariamente, ou seja, obrigam igualmente ambos os cônjuges. Ou seja, quando a gente está falando em dívidas dentro de um casamento, independente do regime de comunhão, se é algo que aproveita a ambos os cônjuges, que aproveita a família como um todo, ambos os cônjuges vão responder, mesmo estando no nome somente de um. Ou seja, por exemplo, a escola que você matriculou seu filho acabou não pagando, o imóvel que você adquiriu, o carro que você adquiriu, o empréstimo que foi feito para poder pagar as despesas mensais regulares. Toda essa desorganização financeira pode sim, exatamente por aproveitar ao casal, podem alcançar. Bruna Delamare pergunta: meu marido está muito endividado, eu tenho responsabilidade pelo pagamento dessa dívida? Meu dinheiro está ameaçado? Pode estar sim. Agora, são muitos casos e a gente vai ter que acompanhar a live até o final para ver quando está ou não, porque tem a questão do regime de comunhão de bens, tem a questão de quais dívidas alcançam diferentes regimes. Então vamos aqui, isso aqui é o geral. Sempre que a dívida for de proveito ao casal, à família, vocês respondem, tá? E aqui a gente está falando, via de regra, são dívidas contraídas durante o casamento para aproveitar ao casal, e também as dívidas contraídas para fazer esse casamento, para a celebração do casório, né? Se você toma um empréstimo para fazer uma festa de casamento, ambos os cônjuges respondem por esta dívida, tá? Vamos voltar aqui para o regime da separação de bens. É um regime que, via de regra, no regime da separação de bens, em tese, essa parte aqui, bens comuns, não existiria. No regime da separação de bens, só haveria os bens particulares do marido e os bens particulares da esposa. Só que não é tão preto no branco assim. Vamos aqui para o regime no artigo 1687. Quando é estipulada a separação de bens,
Cada bem permanece sob administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que pode livremente alienar ou gravar esses bens, e ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antinupcial. É importante que nesse regime, aquelas dívidas que eu falei anteriormente, gerais, são comuns. Então, dívidas para sustento da família, para bens que aproveita toda a família, e dívidas para fazer o matrimônio, elas são compartilhadas, sim, mesmo no regime de separação de bens. E apesar de falar aqui que cada um tem seus bens, no regime de separação de bens, há bens que podem ser adquiridos, que podem ser considerados como bens comuns. Isso aí a gente se discute no divórcio, principalmente quando for comprovado um esforço comum entre os cônjuges para adquirir esses bens. A questão importante é que no regime da separação de bens, ao contrário dos regimes de comunhão de bens, no regime de comunhão de bens a gente pressupõe, nós temos uma presunção jurídica de que esses bens foram adquiridos por esforço comum. É uma presunção absoluta, que não pode ser afastada. Não importa se o bem foi adquirido somente com o salário, o patrimônio acumulado com o salário de um dos cônjuges. Não importa. Vai ser presumido que é esforço comum, isso vai ser partilhado num divórcio, isso vai fazer parte da meação num falecimento em inventário. Já no regime da separação, é o contrário. Uma pessoa que se vê prejudicada pelo regime da separação tem que comprovar que houve esse esforço comum, e não comprovando, não compartilha. Então, como é que ficam as dívidas no regime da separação de bens? É bem mais difícil de a dívida ser alcançada, porque só vai ser alcançada aquela dívida que claramente foi utilizada em proveito do casal. Então, o credor dessa dívida tem o ônus de demonstrar que foi algo utilizado em proveito da família. Alguns bens a gente pressupõe, que vão ter sido usados em proveito da família. Por exemplo, um veículo, principalmente se for o único veículo que eles têm, um veículo vai se pressupor que foi usado em proveito da família. Um empréstimo tomado para fazer obra no apartamento em que reside a família foi em proveito da família, então ambos os cônjuges respondem. Pensão alimentícia de um filho de apenas um dos cônjuges, que é o caso da decisão que a gente está falando aqui, não alcança no regime da separação de bens. Inclusive, na própria notícia fala, firmou o entendimento que casamentos, união estável com regime de comunhão de bens, parcial universal, pode ser alcançado. Então, no regime da separação de bens, esse tipo de dívida não vai ser alcançado. Só vai ser alcançada a dívida que aproveita o casal, ou a dívida que foi utilizada para a celebração do próprio matrimônio, tá bom?